que não é só contratar o criador. Como que é feita a campanha? É importante sim você se tornar uma empresa se você quer viver de produção de conteúdo, gente. E dá para usar IA na produção de conteúdo assim, na hora que você está criando? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yup Talks, o podcast onde você se atualiza sobre tudo o que acontece no mercado de tecnologia, no mundo B2B brasileiro. Sou o Thiago Alves, host do Yup Talks aqui, estamos na terceira temporada. Para você que está do lado aí, muito obrigado pela sua participação, por contribuir com o sucesso do Yup Talks. Afinal de contas, a gente produz esse conteúdo com muito carinho, selecionando aí no mercado as melhores pessoas para trazer para você cada vez mais conhecimento, e contamos com a sua participação nesse episódio. Comenta aí se está gostando, já deixa de cara a sua pergunta e já não se esquece de se inscrever aqui no Yup Talks, no canal. Ao meu lado direito, como sempre, Douglas Torres, seu da YupChat, que oferece aqui o Yup Talks. Seja bem-vindo, Doug. Obrigado, Thiago. Obrigado, audiência. Bora para mais um, né? Mais um episódio. E, na verdade, esse episódio é a mesma coisa que a gente ensinar a missa pro padre. Exatamente. Porque hoje a gente trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos do que o queridíssimo Pedro Gelli, André Penteado. Sejam bem-vindos. Obrigado, pessoal. pessoal. Prazeraço Prazeraço poder estar aqui. Muito bom. Muitos de vocês provavelmente já o seguem nas mídias sociais, né? Eles que têm canais de sucesso aí. Então, o Pedro Gelli, que está no YouTube desde 2014, né? Começou lá atrás com vídeos aí voltados ao público gamer. Hoje já são 3 canais, né? Gelli Clash, Gelones e Dicas do Gelli. E tem mais um quarto. Pesquisa tá aí. bem Já tá feita. vendo mais A um aí? pesquisa O tá homem bem não feita. para. Ele criou um vindo pra cá já. O homem não para, são 8,8 milhões de inscritos, soma mais de 1,3 bilhão de visualizações aí, entendeu? Então, ele já foi destaque como influenciador digital na área do games do Brasil, fundador da Curta Hub, que ele vai explicar um pouquinho mais pra gente, e em 2023 na Forbes Under 30, né? Então, parabéns. Aliás, um abraço pra galera da Forbes, lá o Camarote, a todo mundo da Forbes, sempre bom estar aqui. E o André, que é profissional focado em marketing de influência, parcerias estratégicas e tudo mais, atua nesse setor de games, também entretenimento digital, né? E além da Curta Hub, ele faz esse elo entre marcas, criadores, eventos mundiais. Aliás, esse é um mercado que tá bombando, né? Bombando, cara. A gente tem a oportunidade de trabalhar muito com isso, muito de acordo com o mercado e nicho que a gente está envolvido, né? Sim. Muitas marcas mundiais vêm nos procurar para fazer essa conexão, porque eles veem o Brasil como um mercado em potencial muito grande. Muito grande, né? E levar daqui para fora também, 100%, né? 100%. E fazendo esse elo, então o André da Curta levando, né, a presença, sair do Brasil para fora, por aí vai. Não preciso falar, vocês já devem encontrar eles em qualquer mídia social que vocês digitarem. Mas no Instagram tá lá, né? Depois a gente vai jogar aqui o perfil deles também, no YouTube. Então a organização aqui, o pessoal da produção, vai jogar depois o perfil de cada um deles pra cá. E eu acho que a gente pode começar explorando um pouquinho da Curta Hub, né? Como é que foi a história, como é que nasceu a Curta Hub? Você viu a demanda por essa questão de agência para criadores e resolveu botar o negócio de pé? Então, Thiago, o André foi inclusive um dos nossos primeiros colaboradores, né? Então tá com a gente aí há quase 5 anos. Desde o princípio. E eu fundei a Curta junto com o Lucas e o Vitor, meus 2 sócios. E a gente, na verdade, essa ideia da Curta, ela nasceu muito de uma vontade minha reprimida ao longo desses meus 10 anos de carreira no YouTube, que na época eram 6, né? Mas eu percebia muitas incomodações que eram minhas no mercado de agências e tudo mais, e que não eram só minhas, eram de outros amigos meus também. Então, poxa, eu estou muito incomodado com isso, eu estou muito incomodado com aquilo, e outros tantos amigos meus, youtubers, também estão muito incomodados com isso. Então, será que a gente consegue criar alguma coisa que pudesse ser um lugar em que a gente acolha mais o criador de conteúdo? E aí surgiu a Curta justamente com essa ideia da gente criar uma agência de influenciador para influenciador. Alguém que viveu isso na pele, que vive isso na pele e que quis mostrar, fazer um negócio, construir um negócio mirando no ponto de vista do criador para um negócio que nunca foi criado por um criador, né? Por um influenciador. Então, a Curta ela nasceu justamente desse lugar. E aí, amador, né? Sempre amador, né? Muito. Aí era uma dor muito latente em mim, realmente. O Lucas virou o líder comercial, então o meu sócio comercial, e o Vitor o líder estrutural, então ele ajuda a gente a organizar a casa inteira ali. Era o cara que veio mais do mercado financeiro, então o cara que lidou já com muito business, né, realmente. Eu não, eu só ficava no meu quarto branco lá gravando os vídeos
E o Lucas também já trabalhava em empresas e tudo mais, mas essa foi literalmente minha primeira vez empreendendo. Porque mesmo sendo um criador, não necessariamente você é um empreendedor. Você produz seu conteúdo, ganha seu dinheiro, mas não necessariamente está empreendendo. Né? Então veio muito daí essa criação da Curta. Eu acho, inclusive, Gelli, que o teu papel, né, é muito mostrar para os influenciadores, porque o Gelli ele produz conteúdo há muitos anos, mas o Gelli é novo ainda, né? O Gelli nem 30 anos tem. Só que a gente tem muitos criadores na Curta que, cara, estão com 18, 19 anos, né? Então o Gelli também, ele serve muito como uma referência para mostrar que é importante sim você se tornar uma empresa se você quer viver de produção de conteúdo hoje em dia no Brasil. É o primeiro caso de uso, vamos falar assim, né? 100%. Seria o primeiro cliente Sim. mesmo do Curta. Sim. Ele é sócio, mas é o primeiro cliente. Mas é porque... acelerando esse cara, né? Um mentor e acelera esse Sim, cara dentro da acelera. agência. Mas né? é exatamente isso. Assim, cada vez menos a gente vende o Gelli cada vez menos, né, na Curta em termos de publicidade, Sim. porque cada vez mais ele tem outras atribuições do dia a dia dele, mas começou vendendo o Gelli, mais 2 criadores muito grandes no nicho game, cara, foi com eles que a gente conseguiu se mudar do Rio, tá com escritórios aqui em São Paulo, a gente começou com eles, né? Hoje a gente são 65 nomes, a gente se tornou o maior hub da América Latina. 65 65 creators nomes. dentro da plataforma Influenciadores. Influenciadores nossos, dos 65, 63 são exclusivos nossos. Pô, Então, você tá só maior nós que a banca digital já. Só nós trabalhamos com eles. Para YouTube, a gente tem muito É orgulho. pra YouTubers Pra mesmo, YouTube, a não gente é tem- Instagram, é Não, YouTubers. A gente expandiu muito, né? Então a gente pode entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Mas para YouTube somos hoje o maior hub Latam, por assim dizer, né? Uau. Em termos de números gerais de visualizações. A gente tem a Emily Vick, que é a maior criadora feminina, top 3 Brasil. A gente tem diversos criadores que são muito grandes dentro da plataforma YouTube, entendeu? E a gente começou muito vindo já mais 2 criadores e fomos uma pessoa falando para outra, amigos, né? Porque eles todos se comunicam muito. Começamos a fazer um trabalho um pouco diferente daquilo que a gente via no mercado. E aí hoje a gente chegou a 65 criadores. São quantos bilhões de visualizações mensais? Por mês, umas 5 bilhões de 5 views bilhões. mensais, somando eles, né? Todos. Uau. E aí a gente percebeu que lá atrás não tinha ninguém cuidando de youtubers, então isso também era uma outra coisa. Então, quando a gente fundou a Curta em 2021, tinha algumas concorrências, algumas agências que já cuidavam de influenciadores, é claro, a agência existe desde que o mundo é mundo, mas não com foco em YouTube. Então a gente fez realmente uma leva de trazer os maiores, quase todos os maiores do YouTube estão conosco até hoje, e a gente tem acho que 2 ou 3 influenciadores só saíram da Curta do nosso histórico Do inteiro. nome histórico, só apenas 2 ou 3. 4 anos de empresa. Muito bom, né? 70, 70 histórico. criadores aí total. E qual que é o segmento, foco? É jogos? Começou com games. Depois a gente percebeu que se a gente ficar só em games, a gente ia limitar o nosso negócio. Então a gente começou a expandir para entretenimento e outras frentes, inclusive outras redes sociais. Então hoje a gente tem sim criadores que o foco deles é Instagram, outros que o foco é TikTok e tudo mais. A gente entende que isso é uma economia, que o influenciador mais completo possível é o cara que ele tem um YouTube forte, mas também tem um Instagram forte, também tem um TikTok forte. É um cara que realmente influencia, né? Então por isso ele consegue tirar a audiência dele de um lugar e levar para outro e É um migrar multicanal isso. mesmo. Porque É um multicanal. é bem diferente a audiência do YouTube com a audiência do Instagram. Total. São pessoas E completamente diferentes. não, na verdade, a forma de rodar dentro de cada plataforma é uma forma diferente de rodar, para Sim. você conseguir trazer audiência, né? Você não Total. pode falar da mesma forma Exato. com o público, com... Vocês me lembraram a ideia, me lembraram uma história, há muitos anos atrás, antes da pandemia, um amigo meu, aliás, para ele, um abraço pro Pablo, ele tinha um perfil de humor famoso no Instagram, e aí ele tentava comercializar sempre o perfil de humor. Só que o perfil de humor tem a quem ama e a quem odeia, né? E muito arriscado para marcas, para o pessoal corporativo entrar. E aí ele falou, cara, eu consigo vender para cerveja, eu consigo vender para... mas eu não consigo entrar na grande empresa. O cara não olha pro perfil de humor com bons olhos. Sim. Eu lembro que a gente fez uma reunião, eu falei para ele assim, falei, cara, mas quantos você tem? Sei lá, tinha 3, 4 milhões de seguidores no Instagram na época e tal. Eu falei, e os seus outros, e os seus amigos? Tal? Não, todo mundo tem a mesma dor. Eu falei, cara, quando todo mundo tem a mesma dor, você tem uma oportunidade. Perfeito. É. Ele falou, puta, é verdade. Aí, muito tempo depois, ele me encontrou e falou, Thiago, fundei uma agência, chama Vibra até. Ele falou, cara, Muito legal. só foca em perfil de humor. Então, os caras têm, tipo, soldado ferido, poeteiro, tudo lá. Perfeito.
E aí ele vende agora o pacote corporativo para essas marcas. Então, por exemplo, vai ter Lollapalooza. Pô, os caras vão lá e anunciam em todos os perfis de humor. Porque aí, cara, faz aquele barulho no mercado. E perfil de humor é engraçado, porque o seguidor do perfil de humor, muito perfil de humor é fechado, né? Eles têm que ficar aprovando por uma questão do Instagram e tal. Então a taxa deles de perder seguidor é muito mais baixa do que da pessoa normal, que você dá um follow e acabou, tal. Assim, né? E, cara, impressionante como mudou o jogo. Então, ele trabalha com uma porrada de influenciadores, assim, nesse sentido. E é engraçado que ele falou, cara, eu trabalho com um monte de gente que ninguém conhece, porque o que é famoso não é igual o Gelli, que mete a cara, né? O perfil de humor é um perfil de humor, não tem ali uma pessoa por trás, né? E é muito interessante isso, porque é basicamente o que vocês estão falando, que a curta é muito maior, porque você envolve realmente a cara das pessoas, né? Sim. E hoje ele entrega isso no digital. Ele falou, cara, põe uma campanha de carnaval, que o cara me contrata no sábado de carnaval para rodar no domingo. Isso infelizmente é mais comum do que a gente gostaria no nosso mercado de publicidade. Nunca vi tanta campanha para ontem, cara. É inacreditável. É inacreditável. Mas é que com o creator é difícil, né? Como é que você vai virar lá pro Gélio e falar, cara, você precisa fazer esse conteúdo de hoje para amanhã? Tudo bem, dá pra O improvisar. Gé é fácil que ele senta na mesa atrás de mim, entendeu? Mas o problema são os outros que estão em Minas, que estão em Florianópolis. Não, é Mas questão tem de uns que script, tem de jogo produção, né? Alguns tem jogo de cintura, né? Dá pra ser, e às vezes realmente a logística para gravar o conteúdo vai demandar uma semana e não um dia, né? Exato. Então, ou 2 semanas, ou 3 semanas. Então, é importante ter esse tempo, né? E se a marca não entende isso, ela não entende o jogo do criador. Precisa de tempo. Ou isso vai custar caro, né? Exatamente. E aí o preço aumenta. O preço lógico. aumenta, natural. E não só isso, né? Eu falo porque eu tenho um grande amigo meu que, na verdade, acabou virando sócio, né? Que é o Vitor Cabral. E ele também lida muito com isso, né? Que ele mesmo que fundou lá o Create Economy, né? Que é exatamente essa questão, né? Vai ter até um evento em outubro, depois eu vou... Legal. Em outro momento eu vou chamar vocês aí, vou convidar vocês para estar lá com a gente no palco. Mas o que eu vejo hoje muito, que não é só contratar o criador. Como que é feita a campanha? Porque se ele te contrata para ontem, como você vai ter um tempo para criar um roteiro, Exatamente. né, fazer algo que realmente vai dar ROI para essa marca? Perfeito. Porque muitas vezes, se ele quer no acelero, depois ele vai ser o mesmo cara que daqui 2 semanas vai estar reclamando para você que não deu ROI. Perfeito. Porque você vai ter que pensar na campanha. E hoje em dia não é qualquer campanha que vai virar. Turbinando a pergunta do Douglas. E onde entra a inteligência artificial com isso, entendeu? Dá para usar hoje essas ferramentas de IA para esse cliente que vem desesperado e falar, não, peraí que eu vou te ajudar a fazer um roteiro, vem cá. Cara, é uma coisa que a editar. gente... porque eu acho que o Gélio ele pode falar muito de conteúdo, né? Eu acho que eu posso falar mais das trincheiras do dia a dia. A gente usa muito a IA para otimizar os nossos processos do dia a dia. Então eu tenho uma base de dados dos meus 65 criadores e mais 300 que são externos. A IA já sabe isso, eu só imputo o nome do criador que eu quero, ela já me dá mais ou menos a precificação. E é óbvio que é uma coisa muito legal que a gente tem um time de dados muito forte, a gente vai entrar bem a fundo, que eu sei que é bem relevante para vocês. Então, na nossa parte, é realmente para agilizar os nossos processos do dia a dia, base de dados ter tudo no mesmo lugar, de uma forma muito mais ágil. E a gente já tem quase 5 anos de empresa. Então, a gente tem muito histórico para saber quem faz qual tipo de marca e quanto cobra para determinado tipo E de esses dados você tem que atualizar todo dia quase, Todo né? dia, Porque cada dia tem. esse mundo da internet é dinâmico demais. E isso que eu acho muito legal, porque eu venho do mercado de energia, né, que é uma coisa muito mais formal, e aí a gente vem trabalhar num mercado novo, e a gente é muito focado em dado, né? Eu acho que isso a gente faz desde o dia 1, então a gente tem a nossa meta baseada em quanto cada influenciador consegue gerar de receita, de acordo com o nicho dele. Então, assim, a gente sempre trouxe muito dados para a gente poder entender aonde a gente quer chegar. E a gente conseguiu entender que as nossas metas dos últimos 2 anos foram feitas de maneira muito certinha, porque foi desafiadora, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu alcançar, entendeu? Então a gente está sempre referendo isso, a gente tem dashboard para tudo que você imagina, a gente realmente tem essa parte de dados muito enriquecida dentro da nossa empresa. Muito. E dá para usar IA na produção de conteúdo, assim, na hora que você está criando lá? Dá para usar a IA e, na verdade, o que eu percebi é que a maior potência ela vem, pelo menos na criação de conteúdo hoje, com as inteligências que a gente tem hoje, é a soma de uma pessoa muito criativa usando a capacidade da inteligência para, às vezes, juntar pontos que essa pessoa ia demorar um pouco mais para juntar. Então, no roteiro, ela, às vezes, pensa um pouco da ideia, joga isso, ela devolve uma coisa, aí pensa de novo, aí joga e devolve. E nessa dinâmica, você constrói uma coisa muito mais rápido do que antes você construiria
e com talvez o mesmo nível ou mais criatividade ainda para um conteúdo. Eu vejo que é assim que eles criam conteúdo. Perdão, pode continuar. Não, mas é isso. Assim, Não, eu sinto que- quando a gente fala assim da questão dos canais, né, que a gente abre, por exemplo, você vai abrir 3 abos do ChatGPT da vida. Um é para criar um GPT seu. Eu tô mentindo? É Não, verdade, é mesmo, isso, né? isso mesmo. Você abre um para criar um agente. Você vai criar um agente, de repente, que vai fazer uma copy bacana. Aí você abre o outro exatamente para te ajudar a criar esse agente. Não, Aí você abre exato. o terceiro, entendeu? Então, assim, o quanto que é importante você saber lidar hoje com inteligência, porque ela coopera muito com você. Sim. Tipo, ela coopera para criar o agente que vai ser o seu copyright dentro daquela ação que você vai fazer uma divulgação, de repente, né? Uma publicação. Você entendeu? Né? Você tem medo de inteligência artificial começar a produzir conteúdo e de repente estar competindo com você? Eu tenho medo em algum momento. Eu acho que hoje não estamos nesse momento que a Não. inteligência consegue usar isso como força para ela mesma se retroalimentar e virar Sim. um Matrix, né? Mas eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Já, né, eu acho. Na rapidez do processo. Meia dá década, talvez, não sei, uma não. década. Tá tão maluco isso, né? Não, Cada tá dia a gente vê uma coisa Foi- nova com IA, assim. A gente estava até conversando vindo para cá, o novo do Google, né, o VU3, é absurdo. Absurdo. Né? Absurdo. Absurdo. Até ano passado era super nítido, né, quando era de IA, porque eles tinham dificuldade com mãos, principalmente, né? Então hoje, cada vez mais você tem dificuldade de diferenciar o que é gerado por inteligência artificial e o que realmente é verdade, né? Então eu acho que ainda falta, mas é muito o que o Jair falou, precisa ainda muito ter aquela noção que a gente tem do público, né? Eu acho que isso o computador ele não conseguiu tão bem entender o que vai dar certo. E são saltos muito grandes, né? A gente vê que de um mês para o outro lança uma coisa que é absurda e absolutamente disruptiva. Então, há 2 semanas atrás estava viralizando aqueles vídeos de eu sou uma IA, eu não gostaria de estar preso aqui dentro nesse mundo. Viralizou um monte de vídeo disso. E agora já tem gente criando personagem, criando cenário, criando No passagem Egito, histórica, isso é ótimo, o pessoal né? construindo as pirâmides. Ó, eu me né? lembro que você me apresentou o Ray J mesmo. O Ray J, é Você me verdade. apresentou isso, acho que foi 1 ano e meio mais ou Um ano e menos, meio né? atrás, é. Cara, você olha hoje o nível, porque assim, pra criar, um bom avatar ali dentro da plataforma, pô, eu usava várias. Eu usava o Eleven Labs para criar o melhor clone de áudio ali, né? E depois eu importava isso dentro do Ray J. Hoje, o nível que o próprio Ray J tá hoje, a autonomia que ele tá, antes dava pra você ver que era, hoje dá pra confundir, viu? Eu acho que a gente Bastante. chegou, assim, no tipping point, da onde a gente vai precisar regular agora. Sim. Porque Regulamentar. agora tem que entrar na discussão de até onde a IA pode ser realista Exato. ou não. Porque, por exemplo, vocês viram um vídeo que viralizou de uma menina pedindo dinheiro para aposentado, feito por IA? Então ela entra e fala assim, me transfere um dinheiro, eu vou te pagar. Cara, é IA. E o risco daquilo? Porque parece real. Parece real. Entendeu? Então, daqui a pouco a IA está simulando o netinho pedindo dinheiro pro avô, aplicando sim, golpe e tal. natural. Então, agora precisa regular. Até então é o que você falou, tipo, não tava tão... Até o ponto que não ameaçava Tava era meio troncho. divertido, Tava era divertido. engraçado. Tava Né? divertido. Agora chegou num ponto um pouco assustador. E você falou da Eleven Labs, o Jerry pode falar melhor, porque essa é uma parte que eu não estou no dia a dia, mas o Eleven Labs ele foi um ponto de virada para a nossa frente da Mundi, né? Que é a nossa parte de dublagem de conteúdo. Sim, o Eleven Labs, muito- assim, existe pré-Eleven Labs e pós-Eleven Labs, Ó. a gente realmente poder pegar aquilo considerar como MVP e Sim. oferecer para criadores fora do nosso casting, né? Sim. A gente, como eu estava explicando até para vocês antes, né, da gente começar o papo. Pode recontar a história, vamos Sim. lá. A gente, lá atrás, na curta, percebeu que se a gente mantivesse apenas a frente de negócio de agência, a gente não ia atender o criador nas diversas oportunidades que ele tinha na mão. E que, como criador, como eu falei, assim, não necessariamente você é um empreendedor. Sim. E é uma dificuldade realmente muito grande você criar linhas de negócio e você, às vezes, tirar só você ali dentro do quarto gravando e, de repente, começar a contratar pessoas, gerir gente e enfim, constituir realmente uma empresa, né, no modelo de empresa. E quando a gente percebeu que haviam outras oportunidades, a gente começou a construir essas oportunidades. Então a gente contratou a Lívia, que hoje inclusive é nossa sócia, na frente de licenciamento de produto. E a gente contratou ela lá atrás, em 2021. Ela está com a gente até hoje,
cada vez mais forte. Ano passado, se eu não me engano, a gente passou dos 600 mil produtos vendidos no varejo nacional. Uau. Só ano passado. A gente já bateu mais de 1 milhão de produtos vendidos. Caraca. Dos nossos influenciadores. Então a gente licencia a marca deles, fabricam, as fábricas parceiras nossas fabricam esses produtos, distribuem para o varejo. Hoje a gente está em mais de 18 mil pontos de venda. Então, a gente tem álbum com a Panini, álbum com a Pixel, a gente tem produtos com as maiores fabricantes de brinquedo do Brasil e editoras, né, de livro, de publicações realmente, de material escolar e tudo mais. Eu pensei bem essa linha do material escolar, né? Muito forte. Sim, muito forte. É absurdo, né? Imagina, eu falei para os meus filhos, tem um de 13 e um de 10, que hoje a gente já está gravando um podcast com vocês aqui, você já imagina como eles não ficaram Os meus é a mesma doidos, coisa. entendeu? Então, assim, Os meus é a mesma eu acho que o coisa. apelo que isso tem nesse público, se o público for certo, não necessariamente o público infantil, mas o público que está consumindo hoje. O adolescente também. O adolescente é consome muito forte. Eu tô E é com uma 16 pegada aqui, dessa 12. geração de hoje, né? Eles consomem muito mais do que a gente consumia na nossa época. Muito mais, lógico. Só tinha TV, né? Era só isso. Eu mesmo, eu tenho 28 anos, mas eu cresci só vendo TV. Era basicamente isso. Eu não controlava o que estava aparecendo, né? Hoje a gente consegue controlar muito mais. E aí, bom, saindo de licenciamento, a gente construiu essa base muito forte de licenciamento. Hoje em dia a gente roda super bem. A gente foi para venda de infoproduto de alguns influenciadores. Então, entendendo que alguns influenciadores têm uma pegada muito mais de ensinar coisas para as pessoas, a gente entendeu que isso era um nicho que poderia ser explorado. Já tem muita gente fazendo marketing digital, é claro, mas especificamente com influenciadores no nosso modelo, a gente percebeu que tinha um espaço ali para crescer. Então, ano passado mesmo, isso foi em agosto do ano passado, a gente fundou a Curta Educação e todos esses são braços dentro da Curta. E aí entrou a Mundi. A Mundi, que é a Curta Mundi, que é a curta dublagem, a gente começou a dublar lá em parceria com um estúdio no Paraguai em 2023. Essa história é legal. Nossa. Eu e Vitor, né, o Vitor meu sócio, a gente foi lá Atravessaram a fronteira. É verdade, é verdade. Foi isso mesmo, né? A gente foi pra Foz do Iguaçu, atravessamos o Paraguai. Ai, caramba, continua, tá engraçado. Lá. E a gente ajudou eles a se organizarem um pouco e tudo mais. Foi muito bacana, funcionou bastante, a gente ficou mais de 1 ano lá com eles. E o canal performou super bem. Eu me lembro que o canal do Atos, que é um dos nossos criadores, a gente lançou o canal em 80 dias e ele bateu 1 milhão de inscritos. Uau! Em espanhol. E lá no Paraguai a gente só fazia espanhol, com dublagem viva ainda. Então, no ano passado, do meio para o final do ano passado, a gente adotou a inteligência artificial com a Eleven Labs. A gente já estava com uma outra antes, que não era tão boa, mudamos para a Eleven Labs e a partir daí a gente, com uma baita equipe, hoje a gente tem 15 pessoas nessa equipe, exclusivamente para isso, entre tradutores, direção, pessoal de produção, então editores de vídeo e tudo mais. E aí, essa equipe fica responsável por traduzir os vídeos, corrigir qualquer erro de dublagem, né, de adaptação de expressão brasileira para expressão gringa e tudo mais. E aí, com isso, hoje a gente consegue dublar para mais de 30 idiomas. Uau! Já tem vários canais, a gente tem mais de 20 canais que a gente dubla todos os meses, mais de 2.000 conteúdos. Então, a gente está falando aqui, né, na verdade, como se a gente fizesse uma conta de 20 ou 30 vezes 10 idiomas. Então, 20 ou 30 vídeos longos por mês para cada canal, vezes 10 idiomas. Então, por isso vira um número absurdo de faixas de áudio, né, que é a quantidade de conteúdos que a gente produz. E você mencionou lá atrás, né, o MrBeast, ele faz isso hoje em dia e tudo mais. Ele faz com faixa de áudio dentro do YouTube. Então, o que ele fez lá atrás? A mesma coisa que a gente. Ele fez primeiro. Mas, vários canais, né? Ele criou vários canais e ele entendeu, cara, eu preciso falar com o mundo todo, eu tenho dinheiro, vou pagar a dublagem viva, pá, fez. Porque não era barato, né? Tipo, 150 mil reais por mês, pra você fazer 30 vídeos, por exemplo. O MrBeast, ele fazia 1 por mês. Ok, mas ainda assim, certamente cobravam uma grana boa dele. E aí, beleza, ele começou a traduzir esse conteúdo e começou a bombar em todos os continentes. Depois, o que ele fez? O YouTube lançou a ferramenta de faixa de áudio, igualzinho a gente vê em outros streamings aí, igual a gente sempre viu ali no DVD, que a gente tinha que selecionar a faixa de áudio. Exatamente. E quando lançou, ele foi o primeiro a testar, ele foi o MVP. Inseriu as faixas de áudio no canal, ainda com dublagem viva, e botou para rodar. E aí funcionou super bem. A audiência dele, que ele antes tinha
600 milhões, 700 milhões de views por mês, pulou para 1,5 bilhão de views por mês. Uau. Então ele mais que dobrou a audiência, porque agora ele podia se comunicar em todos os idiomas que o público dele falava. E a mesma coisa a gente fez com vários dos nossos canais. A gente tem 2 modelos, né? Mas só para explicar realmente como funciona isso. A gente tem um modelo de parceria em que, poxa, se a gente vê a viabilidade de investir no negócio, a gente investe junto com o influenciador, no modelo da gente dublar, né, de botar o nosso dinheiro na frente. E a gente tem um modelo de serviço, que é o influenciador entender que o risco precisa ser dele, ele paga acreditando no projeto e tudo mais. E aí, com isso, o que acontece? A gente consegue produzir em muitos idiomas. Então tem influenciadores nossos que aumentou em 5, 6 meses, o cara aumentou 20%, 30% o faturamento dele, porque as visualizações do Brasil pagam um pouco, as visualizações de fora pagam muito. Então ele começou a ter muita visualização de fora, e aí ele começou a aumentar consideravelmente a receita dele com essas visualizações, porque o YouTube, se eu criar um canal novo agora, bom, vocês sabem, né? Então, criou um canal novo, você vai ter que monetizar do zero, vai ter que bater 40 mil minutos lá, 4 mil horas, né? E 60, bom, enfim, 4 mil horas assistidas, 1.000 inscritos e tudo mais. Agora, se você bota a faixa de áudio em outros idiomas dentro do mesmo canal, se tiver visualização amanhã lá na Rússia, você vai receber... Na Rússia não, porque tem sanção. Mas, péssimo exemplo, realmente. Pô, tinha todo esse é um lugar longe, né? Mas se você tiver viu lá dos Estados Unidos, você já vai receber por isso. Então, por isso é um modelo que funciona muito mais pro criador. E aí, nesse caso, o cara recebe parte em real, parte em dólar? Não, recebe tudo em dólar, completamente em dólar. Tudo em dólar. Tudo. Independente se você está no Brasil ou em qualquer lugar que seja, você paga em dólar. O Sempre. que muda é o RPM, né? Que é receita por milha, né? Receita por mil. Porque como lá fora tem muito mais anunciantes, consequentemente tem muito mais anúncio por vídeo, Exato. naturalmente paga-se mais. Tanto é que nichos como o mercado financeiro paga muito mais, porque tem muito mais banco anunciando, por exemplo, do que no nicho infantil, por exemplo. Né? Exatamente. Tem Você chegou. empresas anunciando. Aliás, um abraço eu tenho um grande querido amigo, o Peter do E-Nerd. Né, ele fez um trabalho fantástico de criar essa cultura geek Sim. em cima de um canal do YouTube e durante muito tempo até ele estava sozinho. Hoje ele tem muito youtuber nessa vibe Era também. vizinho dele, em Petrópolis. Jura? Uhum. E uma das coisas que uma vez eu fiz uma sala com ele no Clubhouse, cara, nossa, faz tempo isso. E o Peter contou um negócio que ele falou assim, cara, eu percebi que chegou num determinado ponto que qualquer canal que eu lançasse ele ia dar certo, porque eu peguei o viés do negócio ali, como funciona por trás. Aí você fala, cara, tipo, vamos lançar um canal, então vai dar certo. E aí teve um momento que ele falou assim, cara, acho que eu vou começar a ensinar isso na internet, fazer a mentoria. Com todo esse conhecimento que vocês têm, sim, vocês já pensaram em fazer isso também? Eu fiz isso antes da curta. O Dicas do GL é justamente o que o Nerd de Negócio vai para mais qualquer tipo de negócio, eu fui diretamente para YouTube. E assim, coisa de... Eu me lembro que foi em 4 meses eu bati 100 mil inscritos subindo um canal do zero. Então isso lá em 2020. Foi em setembro eu criei o canal e em janeiro eu tava batendo 100 mil inscritos. Sem usar minha audiência prévia, né? Não precisa necessariamente levar pra lá. Eu que não sou criador de conteúdo, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar com os maiores. Os maiores. São muitos outliers juntos, né? Então parece até comum, mas eu sei a dificuldade que é. E existe sim essa noção de que eles têm, não só de algoritmo, mas de conteúdo propriamente, de como entregar aquela mensagem. E assim, você ser um comunicador bom, cara, faz toda a diferença. Tem vergonha do teu primeiro vídeo, quando volta lá atrás, 2014? Não, eu adoro. Ele postou outro dia, né? Você postou uma foto outro dia. Postei. Então tu postou no timing, é o que dizem, né? Se você não tem vergonha, é porque você demorou pra lançar. Né? Então, vamos perder o timing, ou lançou do jeito que dava ali, né? Sim. É horrível o meu primeiro vídeo, meu segundo, meu terceiro, meu 10º. Pô, mas são quantos vídeos já, Gélia? Hoje eu tenho mais de 4 mil vídeos, né? 4 mil vídeos. É muita coisa. É muita coisa. E além do Clash, você começou com Clash of Clash of Clans mesmo. Clans, depois o Free Fire. Depois Clash Royale. Clash Royale. Aí eu bombei muito no Clash Royale, coisa assim, ganhei 3 milhões de seguidores em um ano. E depois fui pro Free Fire, aí ganhei mais uns 2 milhões de seguidores. E aí eu fui pro Brawl Stars, ganhei uns 2 milhões de seguidores também no Brawl Stars, porque eu tenho vários canais, né? Sim. Então, cada jogo que lançava eu ia ganhando alguns milhões de seguidores, ia
fazendo fazendo vídeo pra caramba. Você chegava a lançar cursos para o pessoal aprender a jogar esses aplicativos? Não podia fazer isso porque tem direito direito autoral do jogo, né? Então eu não podia fazer isso. Tem gente até que faz, mas eu não queria correr o risco porque eu era parceiro da empresa. Então, que é a Supercell, que é a mesma. Eu vi uns negócios nesse sentido, assim. Bom, sou pai de 2 meninos crianças, então você imagina, né? Entende bem, ele entende bem. Dia sim, dia não, pai, me dá tantas moedinhas no jogo. Gemas. É culpa do Gélio isso aí. Cara. Exato, Mas não, é culpa dele. eu tô tentando chutar ele por debaixo da mesa, vocês não estão vendo. E eu sei muito bem, porque eu lembro que um chegou pra mim e falou, pai, eu preciso comprar tem um influenciador desse joguinho que eu tô jogando e ele tá vendendo um curso de como jogar igual ele. E era no Hotmart lá, o curso, todo bem estruturadinho, o curso, tá? Achei legal. Até sei quem é. Só que ele tinha 9 anos, eu falei, moleque, você não tem nem idade pra fazer um curso no Hotmart. Assim, você quer fazer o curso? Não, porque vai ensinar a jogar ele e tal. E é muito interessante que a linguagem dele era pra criança. Sim, 100%. Entendeu? Você não tava... O curso estava estruturado no Hotmart, o moleque não tinha a menor ideia de como acessar, eu tive que ensinar ele ali, mas era estruturado para criança. Então, foi bacana, entendeu? Mas ele não virou pró no jogo, então não adiantou muito o curso. Mas se divertiu. Muito bom. Gente, e quando vocês olham para outras mídias, né? A gente falou aqui um pouquinho, né, Pedro, de Instagram, vocês já estão começando a olhar. Por exemplo... Eu exploro muito o LinkedIn, né? Tem um perfil forte no LinkedIn. E eu sinto que o LinkedIn, de vez em quando, a gente fica abandonado pelas agências, assim. Ninguém olha para o mercado corporativo igual olha para as outras mídias, entendeu? Você acha que pode ter uma oportunidade? Por exemplo, o TikTok tem 3, 4 anos de Brasil. Sim. Tenho certeza que quando o TikTok chegou, vocês, será que tem que estar lá? Não tem que estar? E hoje vocês têm plena certeza, tem que estar lá. Que a gente tem que estar lá. Né? Então, como é que você está olhando para outras tendências, novas mídias? Eu acho que da minha parte, né, no que eu digo do comercial, o que eu pude perceber muito, o que é muito louco desse mercado é que a gente é B2B2C, né? Então uma empresa nos contrata para atingir o consumidor final. Sim. E eu acho que no LinkedIn a gente não tem muito o consumidor final, né? Eu acho que o LinkedIn não é uma rede social que é utilizada quando você está disposto a consumir alguma coisa, né? E mais quando você está querendo debater, refletir, pesquisar sobre algum assunto em específico. E diferente do Instagram, que você vê uma roupa que hoje já tem o Instagram Shop, o TikTok botou o TikTok Shop agora também. É muito passivo, né? Exato. O Instagram é muito passivo. Exatamente. O LinkedIn você vai propositalmente para ver o que está sendo fomentado. Né? Mas você sabe que eu tenho uma teoria, eu até brinco muito com o pessoal aqui, que a gente tem que explorar bastante o LinkedIn, que eu falo assim, nenhuma outra mídia me dá minha audiência com nome, sobrenome, empresa que trabalha e cargo. Perfeito. É verdade. E a pessoa se comporta no LinkedIn como ela não se comporta em nenhuma outra mídia. Eu fiz uma live na Forbes uma vez com o pessoal de uma startup financeira que estava fazendo os pagamentos da ajuda assistencial durante a pandemia. Então você imagina, no YouTube, cara, era reclame aqui da live. O pessoal falou, cadê meu dinheiro? Não está na minha conta, que não tem nada a ver com a empresa. Mas a pessoa, eles entenderam que era ali que tinha que reclamar. No LinkedIn, cara, era um chá inglês. Lords, todos participando da live, as perguntas. Todas as empresas são maravilhosas no LinkedIn. Então eu sei que é o mundo do arco-íris, da fantasia. Mas tem seu público. Sim, claro. Sim. Eu tenho um exemplo até de LinkedIn, uma pessoa que eu segui, assim, se chama Gabi Bo, é o nome dele. Ele tem uma coisa chamada Job na Gringa. Ele fala muito sobre isso, né, pós-pandemia, você tem um trabalho remoto e tudo mais. E, cara, ele criou uma empresa e, pelo que eu vejo lá, empresa de sucesso e é o que você falou. O público-alvo dele, a comunicação dele é toda no LinkedIn. Por quê? Ele pegou uma dor principal do LinkedIn, a gente está falando muito de dor aqui, né? Sim. Todo mundo quer emprego, todo mundo quer ganhar bem. Então, um emprego que paga bem é um emprego que paga em dólar, né? Porque a gente já multiplica por 5, qualquer $2.000 hoje já é um salário acima de 80%, 90% do país. Sim. Então, ele usou muito isso como estratégia, criou a audiência dele ali e fomentou. Mas, cara, como eu falei, estou nas trincheiras. Eu acho que eu já recebi, e você até falou, como é que era que você falou que você montou aquele que era aquela rede social de áudio? O Clubhouse. Eu recebi uma proposta de Clubhouse na época, para incluir um Clubhouse, e LinkedIn eu devo ter recebido uma ou duas, assim. Cara, mas olha que engraçado. Em todo o tempo que eu trabalho, cara. É muito interessante, né? Quem chega cedo, que foi o teu caso no YouTube, também bebe na fonte. Eu lembro o dia que lançou, o Clubhouse viralizou no Brasil. Eu tava no Clubhouse já, assim, então foi quando teve a vibe. Então eu entrei no comecinho. Eu fiz a primeira sala comercial do Brasil. Então, na época, eu estava fazendo um trabalho, faço até hoje, com a Audi, de embaixador da marca. E aí eu falei, cara, vamos levar uma sala da Audi para o Clubhouse? Ah, como assim? Eu lembro até hoje de conversar com o pessoal da Audi. Eles, mas como assim? Falar no Clubhouse? Não, vamos fazer uma sala sobre
veículos, para onde as pessoas gostam de viajar com o seu carro. Agora que na pandemia não pode ir para lugar nenhum de avião, tal. Onde as pessoas gostam de viajar com o seu carro? Vamos, Powered by Audi, puta, vamos. O pessoal da Audi falou, cara, tá todo mundo em casa, foi bem no pico ali da pandemia. Vamos, e a gente fez. E, cara, como era muita novidade, depois eu não sabia, no outro dia, cara, era uma enxurrada de PR, assim, tudo quanto é site de notícia falando, primeira marca a estrear no Clubhouse, Audi, faz isso, tal. Cara, virou um projeto, isso virou benchmark na gringa, o pessoal da Alemanha, da matriz, mandava mensagem, o pessoal falando assim, cara, o que vocês fizeram aí que o nosso controle aqui das publicações, né, ele tá mostrando que, pô, vocês estão em tudo quanto é lugar. Cara, pô, fizeram só no Clubhouse. Como assim? Então, tudo tem seu momento, né? 100%. De É o como seu entrar, hype mesmo, né? Aquele como momento participar. tá em cima da onda mesmo. Mas eu acho também que é uma linha muito tênue entre você aproveitar e você ser forçado, né? Quem sofreu muitas críticas foi a Jaguar, com essa mudança completa Nossa, de identidade verdade, visual nossa. e tudo mais, né? Tentando... As e o- vendas caíram Exato, mais da porque metade. você também Muito. tem que saber qual que é o teu público, né? Porque tem muita empresa que tenta ir na onda e o impacto é negativo, vai ser um impacto positivo, né? Quem é a sua audiência? Exato, né? vem aquilo como não sendo uma coisa orgânica, né? Diferente do que o Duolingo faz com maestria, por exemplo, né? Sim. Que o Duolingo aparece nos mais diversos lugares de rede social e consegue fazer interações muito orgânicas e muito legais, né? Eu acho que essa é a linha muito tênue, assim, que as marcas têm que sempre também estar um pouco atentas, né? Eu tenho comigo que o futuro do marketing de influência, ele compõe vários campos. A macro-influência, influenciadores como o GL que atinge milhões de pessoas, que ele direciona a manada, né, cara? Aí você tem que ter os caras ali, os médio influenciadores, que é o cara que fala com um público qualificado, mas ainda com um público bom. E depois você tem que ter os micro-influenciadores, que é o cara que vai falar ali com a quantidade certinha de boi, de vaca, que cuida do cercadinho, entendeu? E as marcas, se souberem falar com esses três, cara, aí é sucesso. Aí você faz uma estratégia realmente 360 de Esse é o lançamento de melhor produto. cenário, esse é o melhor cenário. E eu vejo que precisa ser cada vez mais uma coisa bem tailor-made para tanto pro lado da marca quanto pro lado do influenciador. Então, as marcas entenderem que o influenciador ele precisa da liberdade criativa, porque hoje o que a gente vê muito no cenário são marcas que cerceiam a criatividade do influenciador, porque precisa falar um super script, e aí o cara vira um reprodutor daquilo, da tua mensagem, mas que não usa a identidade dele, que é o que você pagou para ter. Você não está pagando só pela imagem do cara, você está pagando pela identidade dele. Já acabou aquele tempo que você só via o anúncio na TV de 30 segundos e tinha a imagem lá de um ator, uma atriz, e só pelo cara estar lá você tinha a credibilidade. Não existe mais isso. Então, a marca tem que entender isso, assim como o influenciador precisa também buscar coisas que façam sentido para ele, para que ele não perca a própria credibilidade também, se colocando em risco, botando em risco a sua própria imagem que ele está construindo há anos por causa de dinheiro. E dinheiro, existem outras formas de conseguir e você precisa ter credibilidade, porque nesse cenário, para você construir uma carreira de longo prazo, se não tiver credibilidade, você está ferrado. Na verdade, é ambos os lados, né? É a Vídeos marca... programa das Bet agora, né? Sim. Na verdade, é a marca e o criador, né? O criador ele tem que buscar uma marca que realmente ele cria uma identidade e a marca também tem que buscar o criador e Se criar não, uma identidade. se não vem que Se só não foi tiver pela um match, não grana, adianta. cara. Não adianta. Se Entendeu? não vem que só foi pela grana, não fica uma coisa natural. Não fica, E não assim, fica. e cada vez mais difícil. Você falou que tem 2 filhos, né? Eu tenho 31, sou de uma geração mais nova, mas ainda peguei um pouco essa transição. Mas, cara, hoje em dia a gente tem o quê? 5 segundos para pegar a atenção da pessoa. Exato. Hoje em dia Né? Então a marca, cara, pô, a gente vende uma publicidade dentro do Instagram, cara, dentro do YouTube. Então assim, você tá falando num vídeo sobre o teu conteúdo que o cara tá acostumado todo dia, toda semana que seja, e do nada você vai fazer uma publi. Então assim, tem que ser uma coisa muito orgânica, tem que ser uma coisa feita. Leve. Senão vamos pular, ninguém vai ter resultado, Exatamente. e não vai ter... Não pode ser o liga já, né? Não Porque pode, não vai. não pode. Então ele tem que pegar, ele tem que pegar o conteúdo dele e conseguir entregar a tua mensagem da forma que ele julga boa, eficiente, enfim, aderente com aquilo que ele entrega. Porque a audiência só vai perceber muitas vezes que está sendo impactada por um anúncio, já na metade do anúncio. Hoje a gente não faz mais do que 90 segundos de inserção dentro de um vídeo de 10, 15 minutos. Porque mais que isso também, a gente sabe que não vai conseguir prender a atenção, Não vai entendeu? converter nada. não vai converter nada. Vai dar zero Por que conversão. você não lançou uma gelatina de produto jelly ainda? Cara, Entendeu? Fazer esse é uma boa ideia, né? É uma boa ideia. Quando eu tava trocadilho. É uma boa ideia, né? Quando eu tava na crista da onda, vamos dizer assim, do YouTube, no meu auge, lá em 2016 até 2018, 19, 20,
não existia uma curta, né? Então, para me auxiliar, acho que isso foi muito da minha dor também. Eu percebi que eu perdi inúmeras oportunidades porque não existia nenhuma empresa que conseguiria... Até vou te falar que existia um agente de um cara que fazia alguma coisa e fez para alguém, mas não existia realmente instituições que conseguiriam trazer a construção de uma carreira de longo prazo na época que eu estava na crista da onda, da audiência, né? E muito por isso que eu perdi oportunidades como essa, e hoje eu consigo. Lanço o risoto da galera aí, do Natan por aí, o mel do pólen, álbum de figurinha e essas coisas todas aí. Não fiz por mim, não consegui, mas por eles a gente está conseguindo. Mas legal, tem todo um ecossistema aí, né? Sim, Bom. E, Gelli, olhando para frente, assim, tivesse que tirar sua bolinha de cristal, para onde caminha a mídia social, streaming, assim? Vou trazer para ti uma visão que eu li esses dias. Eu não vou saber quem falou isso, mas falou assim, cara, daqui 5 anos, TV aberta, audiência baixíssima, volume de conteúdo, tanto ao vivo quanto gravado, a gente está falando de streamings como o YouTube ou outras plataformas como o Twitch, etc e tal. Você também acredita nessa visão? Eu acredito, acho que na verdade isso já está se consolidando cada dia mais, a gente já vê uma dificuldade muito grande. Eu nem me lembro a última vez que eu assisti uma TV a cabo, né? Mesmo que não seja a cabo literalmente, mas uma das TVs tradicionais. E o que eu vejo cada vez mais também é que com a possibilidade das inteligências artificiais, a gente vai começar a ter um conteúdo feito do jeito que você gostaria que fosse para você. Então, eu tô pensando nisso aqui, cara, sonhei com isso aqui hoje. Aí eu boto lá no chat, faz isso aqui. Aí eu assisto o meu sonho, entendeu? Eu acho que cada vez mais a gente vai para isso e para conteúdos que vão ser cada vez mais originais, porque eu sinto que uma coisa que sempre limitou as pessoas, até na minha época que eu criei meu canal no YouTube, você precisava ter um celular, precisava ter um mega computador para fazer a gravação de tela do celular, porque eu gravava tudo mobile, né? Todo jogo mobile. Cara, era um caos para você gravar um jogo na tela do celular, nativa do celular. Era horrível. E hoje, o teu celular aqui, mesmo que você não saiba, ou talvez saiba, mas é só você apertar, fazer assim, né? Aí você desce e aperta REC e tô gravando a tela. Tá gravando a tela. Cara, isso que hoje a gente faz com um clique era um inferno há 7, 8 anos atrás. Então, eu vejo que essa escassez fazia com que pouquíssima gente tivesse acesso a isso. Assim como agora a inteligência artificial entrando em 2023, a gente teve o lançamento do GPT, né, que foi um marco na humanidade. Total. E agora a gente vindo com outras diversas inteligências artificiais. E com esse desenvolvimento das inteligências, a gente tem a possibilidade de pessoas que antes não tinham recurso financeiro para fazer coisas grandiosas, mas tinham ideias grandiosas, de construírem coisas grandiosas, porque a inteligência artificial vai permitir isso. Então, eu vejo que a economia ela vai ter uma virada muito grande de pessoas que não conseguiam chegar no topo da pirâmide, vamos dizer assim, financeira, em termos econômicos mesmo. Pessoas que saíram do nada e, por causa dessa tecnologia, vão conseguir escalar muito forte suas vidas. É o que a gente viu com a internet nos últimos 25 anos, ali desde a explosão das .com. E a inteligência só vai acelerar isso, né? Porque o que alguém não conseguiria construir um programa de auditório de R$1,5 milhão, o cara vai lá, digita o prompt, faz isso. Se ele tem uma mente brilhante, ele consegue levar isso pra frente. Aliás, nós já estamos na beira de ter o primeiro filme feito todo por IA, né? Com certeza. Isso aí tá coisa de semanas de ser anunciado, né? Qual que é o nome que a gente estava falando no carro, vindo pra cá, que viralizou? Vocês viram isso? Marisa Maiô. Um programa de auditório sendo feito por IA. Do Hal, que ele já é um influenciador de bastante tempo, eu acompanhava ele lá. Ele fazia séries dentro do The Sims, quando não tinha uma dinâmica diferente. Ele dublava tudo, ele fazia todos os personagens, a dinâmica toda. E agora com a inteligência artificial, cara, já é uma mente brilhante. Exatamente. Foi lá, construiu com a inteligência aquilo que ele estava pensando na cabeça dele e materializar essas coisas que antes estavam só aqui e que era muito caro tirar e levar para o mundo. Agora está cada vez mais barato. Por isso que eu acho que essa curva vai destruir muita coisa que a humanidade fez antes, destruir no sentido de desconstruir, para construir coisas melhores e diferentes do que a gente jamais viu. Muito bom. Olha, pessoal, devo dizer para vocês, um dos melhores episódios que a gente já gravou nesta sala aqui do Up Talks.
Sabe por quê? Não, vou até fazer, lógico que quando a gente traz mestres, né, fica fácil, mas porque a gente conseguiu tirar um pouquinho do que seria o óbvio e tentar discutir um pouco mais exatamente do que é um negócio por trás do YouTube, né? Então, como é que você gera esse negócio, quais são os riscos, quais são as oportunidades, E é uma as curiosidade, eu acho dificuldades. que todo mundo já se perguntou em algum momento, né? Exato, e também trazer um pouquinho mais sobre humanizar o Pedro, né? Isso é legal. Pô. E trazer esse conhecimento do André, eu acho que a gente trouxe aí, cumpriu com a nossa expectativa no episódio, com certeza. E, infelizmente, nós não temos o mesmo canal do YouTube do Gelli, então a gente não produz 4.000 horas de conteúdo por dia. Nosso episódio está chegando à reta final, mas eu queria antes pedir para vocês, se vocês quiserem fazer considerações finais para nossa audiência ali na câmera de vocês, começando pelo André. André, para onde caminha o futuro aí dessa questão do marketing de influência? Pra câmera? Yes, top. Pra câmera? Pra câmera. Então, eu acho que o marketing de influência, ele veio para ficar. Eu acho que cada vez mais a gente entende a pessoa como influenciador, né? A gente tem já tendências de influenciadores que nem são propriamente dito influenciadores, né? Só tem essa capacidade de falar com outras pessoas. As marcas vieram para ficar nessa estratégia, elas estão cada vez mais investindo, separando uma verba só para a estratégia de influenciadores. Os influenciadores também, eles entenderam que o jogo é você ser orgânico e autêntico, as pessoas também percebem isso, e é muito mais fácil você consumir alguma coisa nesse mundo globalizado quando já tem uma pessoa referência utilizando e recomendando, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa liberdade criativa dos criadores poderem definir juntos das marcas e juntos a gente melhorar os produtos. Eu acho que essa é a graça do feedback da audiência, junto do criador, a gente poder melhorar ainda mais não só os produtos, mas a experiência do consumidor final. Muito Muito bom. bom. E pra quem tava preocupado em falar louco. pra câmera, Tá de treinou já, eu sacanagem. acho. Muito Cara, é bom, cara. Eu tento. Aqui, Tá escondendo o jogo. 3 pessoas aqui que já estão mais acostumadas me deixam mais à vontade. Ah, que isso. E você, Pedro, o que você me disse? Também, considerações finais aí para nossa audiência. Eu acredito que esse é o melhor momento para quem quer começar qualquer coisa, qualquer tipo de negócio possível. A internet, ela é um catalisador, ela é uma maneira de você transformar potencial em potência. E eu sinto que com a construção da curta, só traçando um paralelo, com a construção da curta a gente percebeu que tem tantas oportunidades na mesa que podem ser aproveitadas. É claro que a gente tem que escolher para que lado levar, às vezes, né? Ou, às vezes, escolher mudar de lado, né? Mudar de direção. Mas existe muita oportunidade, nunca houve tanta oportunidade de negócio quanto com a vinda de inteligência artificial e a consolidação da internet, da creator economy como um todo. Se prender ao marketing de influência, eu acho que é pequeno perto de uma economia do criador, porque na verdade a gente está na economia da atenção. Então, se você consegue a atenção das pessoas, independente do que você vai vender, seja vender um espaço publicitário dentro da sua grade, seja vender um produto seu, seja vender um direcionamento para sua audiência ir para algum lugar e isso te gerar uma espécie de comissão, seja lá o que for, a gente está na economia da atenção. Então, se você consegue prender essa atenção e direcionar para algum lugar, você transforma aquela potência toda aquele potencial todo em potência, justamente. Então, acho que é o melhor momento para isso, da humanidade. Uau. Muito bom, muito bom. Bom, queria agradecer de coração a presença de vocês. Aqui tem um mimo, o livro Nem Home Nem Office, futuro do trabalho aí. Pô, ninguém avisou, porque senão a gente trazia o livro do Jair. Assinado pra vocês, mas pô, pode mandar pra gente aqui, com certeza. Animal, cara, adorei, gente. Nós temos também Muito nosso obrigado. troféuzinho de participação Olha do Up só, Talks. rapaz, Esse aqui, coisa boa. esse aqui é o que fica ali porque ele não tá em Érica, pé. pega pra gente. O novo Pega tá ali. dois, Érica, por gentileza. Esse aqui é pra só gente. o trabalho do apresentador Vambora. de deixar ele cair pra cá. Nem home, nem office. Pô, Gustavo Cerbasi, são os dois embaixadores out, né? pô, coisa grossa linda. demais. Parceria boa demais.
Isso é lobby. Vamos dizer lobby. Tá tudo certo. Um abraço pro Gustavão, by the way. Tem que botar o Gustavão aqui, hein, nessa Tem, mesa. pô. Faz tempo que a gente fala de trazer o Gustavão. Vamos trazer o Gustavão pra cá. Pra você que tá do lado daí, adorou esse episódio, tenho certeza. Não esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar, né, sempre ativo aí nas suas notificações quando a gente lança os novos episódios. Lembrando que a primeira e a segunda temporada do UpTalks estão disponíveis. Os episódios foram fantásticos também. Então corre lá, assiste aquele que você perdeu, ouve no carro, né? A gente conta com a sua participação. A gente faz o trabalho daqui, você faz o trabalho daí, né? Muito bom tê-los aqui. Queria agradecer mais uma vez, Gelli, André, pela presença aqui no UpTalks e um grande abraço a todos. Pô, prazer. Obrigado, Valeu, pessoal. gente. Muito obrigado, audiência. Obrigado, meninos. Foi muito legal. Pô, prazer Obrigado, todo Thiago. nosso, cara. Gente, grande abraço. Até a próxima.